Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pelo PMI Santa Catarina. Hoje falaremos sobre governança, compliance, ESG, da conformidade legal à integridade corporativa. Qual o potencial papel do gestor de projetos para as organizações que querem implantar ESG? Me chamo Ellen Silva, membro da Diretoria de Desenvolvimento Profissional do PMI Santa Catarina e sou assistente de projetos. Este webinar proporcionará um PDU no pilar liderança, para quem busca manter a certificação do PMP. Agora falaremos um pouquinho sobre o PMP. Bom, todos já sabemos o que é gerenciamento de projetos, né? Ou o começo. Então, é o uso de conhecimento específico e habilidades e ferramentas e técnicas para entregar algo de valor às pessoas. O Project Management Institute, o PMI, é a instituição líder mundial no gerenciamento de projetos. Tem mais de 650 mil membros em 213 países, 303 capítulos, mais de 14 mil voluntários, e no slide abaixo temos alguns serviços dos quais eles oferecem: desenvolvimento de padrões, pesquisas, educação, oportunidades de networks em capítulos locais, conferências, seminários, e ele está desde 1969, empoderando as pessoas a transformar ideias em realidade. Agora vamos falar um pouquinho das certificações, o PMP. Bom, quem tem essa certificação, essa pessoa, essa certificação atesta que a pessoa certificada possui profundos conhecimentos nas boas práticas de gerenciamento de projetos e é mais reconhecida pelo mercado e é de maior destaque mundial no que tange a gerenciamento de projetos. Já a DASM, Discipline Agile Scrum Master, já atesta que a pessoa certificada possui conhecimento geral sobre frameworks ágeis e sobre o Discipline Agile Toolkit, e ferramenta que auxilia, né, o profissional na escolha de uma forma de trabalho que se encaixa no contexto de sua equipe. Ele não precisa ficar preso a um framework ágil. O formato dessa certificação oferecida pelo PMI é de curso mais exame. O curso pode ser oferecido através do site do PMI ou através de um de seus parceiros. Agora, sem mais delongas, vamos apresentar a palestrante de hoje, graduada em Engenharia Mecânica da UFSC em 1981, especializada em telecomunicações, especializada em BPM pela Bell Canadá, especializada em tecnologias e sistemas de comunicações da informação na UNAM, no México, mestrada em análise, projeto e gerenciamento de sistemas de informações na LSE, em Londres, MBA em gerenciamento de projetos pela ESE e certificada para a Conselheira de Administração pela ENA, em Florianópolis. Também é profissional com experiência em diversos tipos de empresas privadas e públicas, sendo de médio e grande porte, com atuação estadual, nacional e internacional. É professor em curso de pós-graduação em gerenciamento de projetos desde 2006, tendo sido coordenadora e professora em cursos de graduação de 98 até 2005. Atualmente, gestora de projetos no CPDI, Comitê para a Democratização da Informática, e no PMI, voluntária desde 2018, e atuou como mentora no programa de mentoring e no projeto de estruturação do processo de gerenciamento de projetos do capítulo catarinense. Passo a palavra agora, nesse momento, para Eleonora Cristina de Mello. Seja bem-vinda e a nossa gratidão por estar conosco esta noite. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma noite bastante produtiva para todos e que a gente possa conversar bastante sobre esses conceitos que são tão importantes atualmente para as organizações e para o nosso planeta, né?
Então, eu espero que gostem, espero que possam participar questionando, né, no momento em que acharem devido. Eu quero me colocar à disposição, né, ao final do nosso encontro. Se alguma pergunta ficar pendente, vocês podem enviar, né, e através do Gilson e da Ellen a gente vai responder, né? A intenção não é saber tudo, muito pelo contrário, né? É um assunto bastante recente e é muito mais para trocar informação, né? Passar aquilo que eu consegui aprender até o momento e também um pouco da minha experiência em 2 projetos de implantação ou início, né, de ESG em 2 organizações. Então, vamos começar, né, galera? Espero que todos curtam bastante aí esse tempo que a gente vai estar juntos, tá bom? Vou colocar aqui a nossa apresentação. Tudo ok? Estão conseguindo ver a apresentação? Ellen? Sim, porém não está em tela cheia. Para mim está. Vou voltar aqui. Voltar. Vamos de novo. Ô, Leonora, tenta isso. Voltar de novo. Isso Share screen. Isso, coloca, selecione screen, isso. Sim, já. Aí, acho que agora vai dar certo. Aí. Deu certo? Legal. Eu sim. Para mim já estava certo antes. Então, né, pessoal, o título já foi dito pela Ellen, né? Então, vamos aqui. Vocês um pouco já souberam da minha carreira, então eu não vou me demorar muito. Só faltou a parte aqui da família, né? Então, eu sou casada, né? E tenho 3 filhos e 2 netos, né? Tenho algum trabalho voluntário em andamento atualmente, dentro do próprio PMI. Eu sou gerente de projeto e trabalho como diretora adjunta ali com o Julian, na diretoria de voluntariado, e trabalho, então, no CPDI, no Lar Recanto do Carinho, e sou doadora de um projeto do Orgânico Solidário. Então, já estou com bastante em andamento vários projetos também na parte pessoal, né? Morei em várias cidades, estudei bastante também, a minha formação é bem abrangente, e agora estou aqui para dividir um pouco do que eu consegui aprender sobre ESG com vocês, né? A nossa agenda eu dei uma boa dividida nela, vai desde a parte de histórico sobre ESG, conceitos, uma linha de tempo, uma ligação que a gente pode encontrar entre os ODM, ODS e ESG. Trabalho também, pensei também em conversar com vocês sobre qual o nosso papel como gerente de projetos em relação ao ESG, como a gente pode se encaixar nessa novidade, digamos assim, dentro das organizações, e também falar um pouquinho de compliance e como está o ESG no Brasil. Vou depois, já finalmente, falar um pouquinho da minha experiência com o ESG, e aí trouxe uma reflexão para a gente sobre ética, moral, valores e princípios, porque, no meu entendimento, a gente acaba voltando para isso quando pensa no começo do que foi, né? Qual é o objetivo final de trabalhar com o ESG nas organizações, tá bom? Dependendo do tempo, a gente pode fazer uma dinâmica, mas, de qualquer maneira, ela vai depois ficar à disposição para vocês, né? Porque mais no sentido de fazer reflexões, tá ok? Então, espero que a gente consiga cumprir a nossa agenda, né? Mas também é um orientativo, tá bom? A gente vai na medida em que vocês também puderem, junto comigo, né?
entender o que a gente pretende, que é chegar num conceito de entendimento sobre essa nova demanda do mercado e como ela é importante para nossas organizações, mas principalmente como ela é importante para o nosso mundo, né? Para o planeta em que a gente vive. Então, o ESG conceitualmente falando, ele e foi cunhado lá na década, né, no começo do nosso milênio, lá no ano 2004, mas ele já existia na Bolsa de Londres desde o ano 2000, um rating, né, um indicador que se falava em ESG. Ele não tinha exatamente essa mesma configuração de hoje, mas ele já era baseado em estrutura de capital, investimentos que eram direcionados para empresas que trabalhavam com a preocupação ambiental, a preocupação social e também de governança corporativa, certo? Também a gente pode chegar um pouco num momento em que a gente tem, lá na Dow Jones americana, em 99, eles criaram também indexadores de sustentabilidade. Ainda não se falava em governança, mas já existia uma semente naquela época, né, lá na década, nesse começo do nosso século, que existia já uma preocupação sobre isso, sobre esses impactos. E também muito no rastro da estruturação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que, apesar do foco ser educação e erradicação da fome até 2015, já discutiam um pouco o papel das organizações e a responsabilidade delas em relação ao mundo, né? Em que momento que a gente estava e como a gente precisava evoluir. E que as empresas, as organizações privadas e públicas, mas, em geral, as organizações, elas têm as ferramentas, têm o recurso para alavancar esse tipo de situação em que a gente se encontra, né? Esse termo, então, ele aparece pela primeira vez, ou assim, está na literatura, né, pessoal? No relatório da ONU relativo a um pacto global, numa iniciativa entre empresas privadas e a própria ONU, que foi um trabalho que foi feito e gerou esse relatório, e o nome desse projeto, digamos assim, era Who Cares Wins, ou seja, quem cuida, quem toma conta, quem se preocupa, ganha, né? E aí, nesse momento, aqui no Brasil, surge o nosso índice de sustentabilidade empresarial na nossa Bolsa de Valores, que se baseou vamos dizer assim, no indicador semelhante que tem na DASDA nos Estados Unidos, e que vem também nessa mesma linha lá do rating ESG que a gente tinha na Bolsa de Londres, tá ok? Ou seja, aqui no Brasil, esse conceito começa, então, a entrar vamos dizer assim, no visual, né? No radar das nossas empresas, principalmente as que tinham ações em bolsas de valores, a partir de 2004. Agora, pensando um pouco no futuro, né? Considerando que a gente está falando de indicadores de sustentabilidade, de ESG, a partir de um movimento dentro da própria ONU, uma das alavancagens para essa preocupação com o ESG, já agora na nossa década aí, de 2015 para frente, foi a análise de quanto a gente andou em relação aos ODM em 2015, e, a partir dali, a própria ONU estabeleceu novos objetivos mais, vamos dizer, desafiadores. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que geraram 169 metas, aí muito mais abrangendo, né? Pretende levar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, ou Agenda 2030, como muitos chamam, pensa ou tenta, objetiva
levar o mundo todo, o mundo inteiro, a um caminho sustentável, a uma economia, a um crescimento econômico sustentável, né? Então, a gente tem claramente uma ligação entre ODM, ODS e o conceito ESG, tá ok? Então, isso é que eu gostaria assim, de ter dividido, espero que tenha ficado claro. Passei aqui rapidamente, né, pessoal, um slide para depois vocês olharem. Muitos já viram, né, são bastante utilizados, né, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente precisa trabalhar até 2030, né? Então, considerando praticamente, a gente tem uma ligação das práticas ESG com todos eles, né? Se a gente pegar aqui, né, o 10º, reduzir as desigualdades, claramente ele tem ligação com o nosso S, né? Com o nosso S do ESG, que seria, né, a gente ter responsabilidade social, corporativa ou organizacional, não só com todas as pessoas, os stakeholders que estão dentro da organização, mas também quem está fora, quem está no território de trabalho, de abrangência da nossa empresa, da nossa organização. Energia renovável estaria muito voltado, né, o que é 7º, ou 13º, combate aqui a alterações climáticas, estaria muito agregado ao né, do sustentabilidade, ou do meio ambiente, que é o do ESG, e da governança, por exemplo, né, a gente trabalhar aqui com trabalho digno, crescimento econômico, educação, igualdade de gênero. Então, essa foi a minha intenção de trazer aquela, vamos dizer assim, aquela informação sobre os ODS, né? Que para mostrar que todos têm uma ligação, às vezes, com um ou mais, né? Das práticas éticas. Agora, o conceito em si, né? Qual cada parte, né, dessa sigla, o que cada um traz para a gente. Quando a gente fala em environment, se pensa em traduzir diretamente para meio ambiente. Claro, né, por trás dessa lógica aí do ESG, realmente a ideia é o cuidado, a sustentabilidade, fazer com que as empresas tenham uma consciência ambiental de que precisamos manter o meio ambiente dentro de um padrão mínimo de, vamos dizer assim, de preocupação, né, dentro das organizações. O meio ambiente não está só lá fora da empresa e não tem interferência com ela. Existe um envolvimento e uma pressão dentro do nosso, vamos dizer assim, da nossa sociedade, para que as empresas tenham esse compromisso com o seu crescimento, mas dentro de uma visão de sustentabilidade, dentro de uma visão de proteção ao meio ambiente. E isso hoje a gente cobra bastante, inclusive com essa nova geração, que a gente chama de millennials ou geração Z, existe uma consciência maior sobre isso, um ativismo maior da sociedade em relação a isso também. E quando a gente fala em sociedade, as empresas fazem parte, né, dessa sociedade. Então, é bastante importante para nós que esse conceito, né, de ESG seja assim, visto de uma maneira mais abrangente, né, que ela seja vista como um conjunto de práticas e informações socioambientais e de governança corporativa, que vai ajudar as empresas a direcionar suas ações estratégicas e seus investimentos, seus projetos, né? As coisas não podem ser vistas de uma maneira isolada, né? O E do S do G. Então, quando a gente fala nessa parte do social, do S,
o nosso conceito, o que a gente está... Quais são, né, vamos dizer assim, quais são as práticas sociais que a gente pensa, o que estaria dentro dessa visão de conceito? São aquelas questões relacionadas ao capital humano das organizações. Nesse contexto do ESG, elas são relevantes e o que a gente precisaria impulsionar considerando esses conceitos? A inclusão social, a diversidade dentro das organizações, dentro dessa visão um pouco mais abrangente, que é ter um ambiente mais inclusivo, mas também mais saudável, que vai impactar a gente. Já existem estudos e prova que essa visão ela impacta em melhores resultados, em melhor produtividade, quando as pessoas percebem e são vistas como um capital humano, não mais só como um recurso humano, né? Então, isso deve ser impulsionado, né? E isso faz parte dessa visão do ESG, do S do ESG. A empresa também ela deve verificar que ela, como parte do nosso mundo, ela trabalha e existe dentro de um território, e ela também é responsável pela sociedade, pela comunidade que está em seu entorno, no seu território. Então, também dentro dessa visão do social, é importante que ela tenha essa preocupação de ter um impacto social positivo na sua comunidade, né? No local onde ela se encontra, no território onde ela atua, não só dentro da organização. Ela também é responsável pelo impacto, por essa comunidade, por esses stakeholders que estão do lado de fora. E, por último, né, mas não menos importante, a governança corporativa. Então, no caso aqui da governança corporativa, esse já é um conceito que a gente fala mais há tempo, né? Dentro das organizações, desde que a gente tem algumas legislações que fazem com que exista uma preocupação, porque recentemente nós temos que ter o cumprimento de vários mecanismos vinculados à transparência e boas práticas de governança corporativa, de cumprimento de regras, de estabelecimento de compliance dentro das organizações. Isso vai contribuir, quem consegue estabelecer e trabalhar com uma governança corporativa bastante impulsionada e apoiada pela alta direção, geralmente consegue mostrar que existe uma boa reputação dessa organização. Ela é vista pela sociedade em geral como uma empresa que trabalha com transparência, que trabalha com uma preocupação com os seus funcionários e considerando os funcionários e seu capital humano, desde o chão de fábrica até a sua alta direção. Então, existe uma preocupação com o cumprimento das regras, com o cumprimento de mecanismos que vão trazer boas práticas para essa organização. No fundo, né, resumindo esse conceito do ESG, a busca de implantação, de implantar os conceitos, as práticas de ESG dentro de uma companhia, é um pouco esse resumo dessa frase que está embaixo, né? Ser uma empresa que tenha o reconhecimento tanto interno, dentro das pessoas que trabalham dentro dessa empresa, dessa organização, mas também externo, de que existe esse reconhecimento de que ela cuida do meio ambiente, da sustentabilidade da sua produção e do seu negócio, tenta e busca promover um impacto social positivo e adotar uma conduta ética, né? Mas mesmo com todos esses parâmetros, ela busca sim obter rentabilidade.
Então, esse é um padrão de ouro no mundo dos negócios. É isso que os investidores buscam. E se a gente for pensar, é isso que a gente quer também. Nós queremos trabalhar numa empresa que tenha todos esses conceitos, porque nós vamos ter orgulho disso, né? Essa é a minha visão. Tá? Bom, aí um pouquinho assim para dar uma relaxada e para a gente achar que não é tão difícil assim implantar o ESG, eu trago essa reflexão aqui, essa lembrança que eu tive, né? Falei, poxa, mas na verdade a gente já pratica o ESG desde criancinha, né, pessoal? Quem que eram nossos coaches, nossos facilitadores, nossos pontos focais nessa época? Era nossa mãe, nosso pai, nossa avó, nosso avô, uma tia, um tio, uma professora, um professor, vários outros, né? Foram pessoas que nos influenciaram e nos levaram a saber trabalhar esses conceitos, né? Quando a gente escutava lá, né? Você, quando escovar o dente, fecha a torneira. De uma certa maneira, aqui exagerando um pouco, talvez, mas é uma questão importante. A gente fazia o quê? A gente estava lá pensando o quê? Era no meio ambiente, tudo bem também, era no bolso do papai e da mamãe, mas, em última análise, um pouco é isso que a gente tem que fazer nas empresas, né? O negócio tratar como nosso, né? E é isso, né? É não desperdiçar comida, ou, né, não jogar fora, usar só o necessário, digamos assim. Questões que estão voltadas misturam um pouco, né, o meio ambiente e o social, mas é isso, né? Você achou, não é seu, tem que devolver, não vai ficar contigo, não pode, está errado. São questões, né? Um pouco da governança da sua mãe, do seu pai lá dentro das suas atitudes, né? Tem que ajudar. O que é a governança? Vai ajudar a lavar a louça, hoje é o teu dia, amanhã é do teu irmão, ou, né? Você tem que arrumar as suas coisas. Ah, mais outra, né? Aquela velha. Não vai, né? Desrespeitar as pessoas mais velhas, né? Porque um dia você vai ser um deles. Então, coisas, né? Que hoje a gente, de uma certa maneira, a gente pensa que está muito longe da gente, mas, na verdade, são conceitos que a gente tem bastante internalizados, né? Conceitos que são, de uma maneira simples, mas que realmente foram um pouco esquecidos aí ao longo do tempo nas práticas das companhias, onde só o lucro, né? Só o lucro financeiro, digamos assim, era visado, era entendido como os bons resultados de uma organização, né? De uma empresa. Tá? Estamos aqui pensando na linha do tempo. A gente falou lá de onde que eles vieram e agora como é que a gente vê aqui, nesse momento, como é que a gente vê essa evolução desses conceitos e desse entendimento. Então, a gente começa lá com as empresas, né, onde existia um dono, um acionista controlador, ou um dono, né, e que a lei era o que ele decidia. Né? Nos anos 70, a gente começou a ter alguma evolução, porque começaram a ser estabelecidos os primeiros conselhos de administração, e que tinham algumas autonomias em relação aos acionistas e aos gestores da empresa. Tá, pessoal? Em 76, teve a primeira lei das SAs, que também veio a dar alguns direcionamentos em termos da divisão do poder e da tomada de decisão dentro das empresas. Tá? Depois, na sequência, a gente teve, nos anos 80, os fundos de pensão e fundos de investimento, que já começavam a ter bastante poder de ditar os direcionamentos das organizações, porque um investidor, um acionista, dependendo, vocês sabem, do número de ações, eles têm direito a assentos nos conselhos ou, no mínimo, a definir estratégias corporativas, né, pessoal? Só que isso ainda não tinha legislação muito arraigada, somente lá das SAs.
Nos anos 90 começa a mudar um pouco e aumentar a participação dos investidores institucionais, são aqueles fundos, né? Fundos de pensão, fundos de investimento especificamente. O Brasil começou a melhorar um pouco e volta, então, o capital estrangeiro para nós, e aí com regras, né, de onde investir, por que investir, dando direcionamentos para as organizações. Começamos a ter a privatização e vários, né, bancos, empresas sendo questionados por auditorias independentes em relação aos pareceres, né? Em 93, a gente aparece, né, principalmente, né, trabalhando com empresas públicas e economia mista, a Lei 8.666, que veio ditar regras sobre licitações e contratos, que anteriormente tinham um conjunto de leis, e essa foi uma lei específica, que criou, inclusive, comissões de licitações dentro das empresas de economia mista e públicas. E aí a gente vai, mas ela só é empresa de economia mista e pública. Mas a maioria das empresas privadas trabalha para as empresas de economia mista e públicas, né? Então, no final, ela teve um impacto em toda a cadeia de negócios, sabe? Existiam punições, né? Existia uma política de consequência dentro dessa lei, coisa que anteriormente a gente não via acontecer. Tanto que a CVM, até lá em 98, né, ela aplicou várias punições para empresas que faziam cartel, que faziam conchavos de preço, que faziam uso da informação privilegiada para alavancar o seu valor no mercado de ações. Então, havia esse começo, digamos assim, né, de preocupação com o que a gente pode chamar de uma governança corporativa, de uma transparência institucional, né? Lembrando, né, que a gente viu lá que em 2000 começam a aparecer os indicadores de sustentabilidade, tanto na Bolsa de Londres quanto na Nasdaq, né? Estão lembrados lá que a gente falou antes. Então, as coisas são amarradas, né, de alguma maneira. Em 2001, tivemos a reforma da Lei das SAs, e aí começou também já a ficar mais claro os níveis de governança da nossa maior Bolsa de Valores, Bovespa, né, aqui do Brasil. 2009 vai para a discussão a reforma desses níveis diferenciados de governança dentro das companhias, e aí, 2013, vem a nossa lei anticorrupção, que ela traz um marco bastante importante, que é o seguinte, pessoal, a gente começa a colocar no CPF a responsabilidade pelas práticas ou resultados de maus tomadas de decisões e de, às vezes, até, né, de práticas que não são transparentes dentro das organizações. Isso, claro, principalmente em economia mista e empresas públicas, mas, como eu falo, existe um impacto dentro das companhias, né? Dentro das companhias privadas. A gente, nessa época, teve alguns problemas graves em empresas como a Siemens, várias denúncias de corrupção, né, mais ou menos por esse período, e que levaram muitas empresas a perder valor de mercado, e aí seus acionistas também perderam, né? E, principalmente aqui, começa a ter a possibilidade de um presidente de uma empresa, de um presidente de um conselho, de um membro de conselho, ser penalizado pessoalmente, né? O seu CPF, ter seus bens congelados por conta de erros que ele cometeu intencionalmente ou não dentro de uma organização. Então, isso trouxe assim, um alerta bastante grande para que o jogo estava começando a mudar. Em 2016, a gente teve
uma outra lei bastante interessante, que é a 13.303, que aí ela é bem mais clara, ela vai em cima das estatais, economia mista, subsidiárias, empresas públicas, ela é específica, e ela fala muito de compliance, ou seja, o quanto as companhias, essas empresas, essas organizações estão com o seu compliance, estão aderentes às regras e leis que vinculam o seu funcionamento a uma série de requisitos. E também reforça aquela questão da lei anticorrupção, do comprometimento do CPF de quem faz parte da alta direção ou da alta gestão dessas companhias, que dá uma grave responsabilidade que anteriormente não era dessa maneira entendido. Ou legalmente, isso entrava naqueles processos intermináveis. Aqui não, elas são claras em relação a isso. 2017. Essa lei ela acabou demorando um tempo para ser implantada, né? Ela tinha 2 anos aí de carência, que era até 2018 para ser implantada ela na sua maior parte. Tá? E em 2017, então, ela foi lá promulgada em 2016, porém, teve um gap para a implantação dessa lei, que foi mais ou menos de 2 anos, que, na verdade, estava previsto na própria lei. Né? Ela trazia muitas mudanças, então houve um prazo para isso. 2017, a gente tem a instrução 586 do CVM e, outra vez, aquela lei lá de 1993, que era a Lei de Licitações e Contratos, ela foi reeditada já com uma cara um pouco diferente também, nessa linha da Lei Anticorrupção, da 13.303, voltando e reforçando essa questão da vinculação das responsabilizações das políticas de consequências em relação aos tomadores de decisão, às pessoas diretamente envolvidas com os processos e com aquilo que poderia ter sido feito de uma maneira não transparente, não dentro da lei. Tá? Então, é um crescendo, né, pessoal? As coisas não parece que assim, que hoje apareceu o ESG, mas, na verdade, não é assim. Na verdade, a gente tem todo um contexto que foi que foi evoluindo dentro dessa, vamos dizer assim, da nossa sociedade, né? Do nosso mundo das organizações. Okay? Isso, claro, também muito pressionado pela opinião pública, pelos escândalos, pelas coisas que aconteciam no mundo, né? Então, né, pessoal, um pouco a gente já falou aqui, falando desse histórico, que existe, então, uma conexão entre os termos do ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das práticas de ESG. Vou pegar aqui para vocês, só para vocês pegar um ponto aqui interessante, que eu acredito, que é a questão de que as práticas ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles trazem, além dessa obrigatoriedade, digamos assim, da gente evoluir na visão das organizações para o modelo de economia sustentável, né, de crescimento econômico sustentável, mas também isso traz a necessidade de inovar nas organizações. E essa inovação, todo mundo já escutou falar disso, essa coisa da inovação, então bate-se muito nessa tecla da inovação, mas a inovação, em geral, ela pode se tratar de uma estratégia dos negócios, né? Agora, ainda mais hoje, como eu coloquei aqui, né, aquela história do mundo VUCA, que é um mundo que hoje muda a cada minuto, a cada momento, então é importante que uma organização esteja preparada para essa atuação, para essa sobrevivência, e também aproveitar que
as mudanças podem ser abraçadas e podem ser oportunidades para a inovação, principalmente se a empresa colocar nos seus princípios as práticas do ESG, né? Botar dentro do seu modelo de negócio. Então, o entendimento do propósito aonde a empresa quer chegar, se ela conseguir agregar todo esse pensamento da inovação e da evolução dentro de uma sobrevivência, né, da organização, a gente entende que vai chegar em outro patamar, né? Vai chegar em outra situação em termos de práticas, em termos de impacto social, de governança e de resultados que realmente vão ser positivos, né? A gente tem aqui uma pesquisa, né, do Global Network Directors Institute, o GNDI, que mostra que 85% dos conselheiros de administração, ou seja, pessoas que fazem parte da alta direção das empresas, acreditam, então, que o ESG e a sustentabilidade serão um foco para todos os stakeholders das companhias. Isso, com certeza, já está acontecendo, não vai ser, né? Já está acontecendo. Então, empresas que serão competitivas vão ter que se reinventar, vão ter que inovar, vão ter que ter novos planos, novos projetos, novas ações, e vão ter que atender esse nosso novo consumidor, que tem outras visões, né, do que é o consumo, e, além disso, os requisitos dos investidores, que são investidores, principalmente, né, de investidores individuais, e que têm muito dinheiro, mas que já buscam essa agenda do ESG, para empresas com essa agenda para fazer realmente para gastar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro. O Mundo VUCA, eu trouxe isso aqui só para a gente lembrar o que é, né? Então, é o nosso mundo volátil, incerto, cheio de complexidades e ambiguidades, né, pessoal? Vocês já sabem, né? Isso aí é o nosso dia a dia no gerenciamento de projeto e nos projetos que a gente tem que tocar. Importante aqui, né, reforçando aí essa questão do como hoje o ESG está sendo visto e como as empresas que já começam a trabalhar com os conceitos, principalmente as empresas de maior valor de mercado e que têm ações em bolsa de valores, em geral, elas são mais resilientes e mais valorizadas. Isso é um relatório do Banco Itaú, né, Itaú Asset. E também a consultoria BGC, ela fala que as empresas que têm mais boas, que estão trabalhando com boas práticas sociais e ambientais e também de governança, têm gerado mais lucratividade e, a longo prazo, gerando mais valor de mercado, né? Agora, outra coisa que é impressionante, já hoje a gente tem empresas investindo só, né, empresas de investimento, né, fazendo investimento, fundos, né, que só aplicam nas empresas que estão trabalhando com práticas sustentáveis. Isso hoje está montando em 30 trilhões de dólares no mundo. Ou seja, é muito dinheiro, né, pessoal? Não dá para ficar fora disso, né? A tendência desse valor é só aumentar. Então, não é à toa que as empresas privadas, né, estão correndo atrás do ESG. Não é à toa. E, em geral, né, o investimento, os estudos estão mostrando que a gente consegue melhorar o desempenho financeiro, reter mais talentos e satisfazer mais os nossos, digamos assim, consumidores, gerar maior fidelidade do nosso consumidor, mitigar riscos, claro, porque para você implantar o ESG, uma das coisas fundamentais é trabalhar com uma matriz de risco, priorizando esses riscos, e principalmente olhando pelo lado da sustentabilidade, tentar reduzir custos e desperdícios. Então, isso vai gerar o quê? Um aumento da confiança do nosso investidor.
tá, pessoal? Então, aqui é um pouco a arquitetura do stakeholder, que antes a gente olhava para o stakeholder só como, né, um acionista, o dono de uma empresa, o proprietário, e hoje está ampliado, né, pessoal? É explodido quando a gente fala em ESG. A gente tem proprietário, tem cliente, tem empregadores, tem parceiros, colaboradores, né? E todos nós queremos o quê? Maior retorno sobre investimento, sim, né? As empresas estão aqui para ganhar, para ter lucro, mas com responsabilidade, né? Crescimento econômico sustentável, ter melhor oferta para o cliente, então você quer mais por menos, essa é a visão do cliente, porém é mais por menos, mas também desde que o impacto ambiental, social, seja seja de acordo com os nossos valores, com a nossa ética, e, além de tudo, que a empresa tenha essa visão de ser responsável, de ter transparência e de estar cumprindo, ter compliance com as regras, legislação e até mais que isso, né? Em relação aos empregadores, a gente precisa sempre estar olhando o quê? Essa empresa tem uma visão, tem uma análise positiva, tanto internamente quanto externamente. Os empregados têm que estar contentes, têm que ter propósito de trabalhar nessa empresa. Tá, ok? Então, ainda temos, né, parceiros e coparticipantes que também mostram, a gente pode trazer isso porque para o ambiente, o território externo onde essa empresa está sendo, onde ela funciona. Então, ela também precisa ser vista positivamente por essas pessoas, né? E aí, né, pessoal, o que muitos... Eu trouxe isso daqui porque eu escutei muito isso e li bastante isso de vários autores, falando o que e como o ESG e o Covid têm a ver um com o outro. E aí eu gostei dessa visão, só que me chocou um pouco a primeira vez que eu vi isso, andou rolando aí pelo Instagram, LinkedIn, mas eu achei muito interessante, porque antes a gente, dentro das empresas, a gente tinha aquela visão também, né, de que isso aqui é dentro da empresa, isso aqui é fora da empresa. E com a Covid, a gente também foi obrigado a ver que nós fazemos parte de um todo, que não existe fora, né, do nosso mundinho, né? O fora do nosso mundinho foi totalmente impactado por tudo que estava do lado, né, que a gente colocava de fora. E aí eu gostei desse jogo aqui, de dizer o seguinte, tá, então, em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade do planeta, você joga o lixo fora, né, entre aspas, só que o lixo não está fora exatamente, porque não tem fora, né? O planeta é um só. Então, isso vai para algum lugar. Então, essa consciência ambiental e social, ela tem que partir de nós. E aí a Covid nos trouxe essa paulada, né? Ela nos igualou a todos no nível planetário, porque o que aconteceu lá numa província no final do mundo da China acabou trazendo consequências para todos nós, para quem estava lá muito longe daquilo, e uma coisa muito rápida, tá certo? E isso trouxe um pouco esse impacto para todos nós e alavancou o ESG. Por quê? Porque as empresas também tiveram esse mesmo impacto. Todos nós ficamos em casa trabalhando, todos nós tivemos que nos adaptar, a conviver com aquele terror diário, né? Ter resiliência de suportar aquele impacto, aquela carga de informações, e muitas vezes coisas terríveis acontecendo nas famílias, e isso foi assim, mostrou que todos somos um só, né? Não existe o fora de nós, ou fora da nossa empresa, ou fora da nossa cidade, do nosso país, tudo está interligado, né, pessoal? Então, o ESG, eu acredito, e vários autores, vários palestrantes que eu ouvi falam isso, que acabou trazendo essa questão muito acirrada, né, de quanto a gente está dentro
situação, né? Não existe mais o fora da empresa, o dentro da empresa. Nós fazemos parte de um todo, de um mundo que é compartilhado e que as ações de um interferem na vida de todos, né, pessoal? Então, aqui um pequeno pit stop, né, pessoal? Que eu gosto de deixar essas questões para refletir e compartilhar. O que a gente já viu até agora, né? Eu acho que dá para a gente pensar, né, em relação ao que acontece, né, se você entende que as questões socioambientais são importantes para um futuro sustentável do planeta, se isso está ligado deve estar ligado a um compromisso das empresas, né? Se alguém gostaria de compartilhar também aí uma iniciativa que a sua empresa já faz, ou que vocês têm conhecimento, né? Ou sobre tanto o bem-estar da sociedade em geral, quanto da comunidade ou território, e se ela está preparada, né? Essa tua empresa, ela está preparada para atuar e sobreviver nesse tipo de economia sustentável, né? De desenvolvimento de economia, mas de uma forma sustentável, considerando esses princípios que a gente conversou, né? E aí também outra pergunta minha, né? Você acha que o ESG vai ter impacto, pode ter impacto na valorização ou desvalorização de uma organização, de uma empresa? E aí, pessoal? Alguém já pensou sobre isso? É algo importante, né? Acho que a partir de hoje a gente precisa pensar sobre isso, pessoal. A gente vê que as empresas começam, né? Algumas já já estão avançaram na questão, porém muitas ainda estão para trás. E quem ficar para trás vai ser obrigado por enquanto ainda, quem começar a trabalhar com isso vai ser um inovador, vai ser uma empresa que vai estar indo muito bem em termos de timing, porém não vai demorar muito para essas questões relativas à implantação das práticas ESG, vai ser obrigatório, porque o mercado vai existir, os investidores institucionais, né, esses investidores individuais, eles vão exigir, porque é para esse mundo que a gente caminha, né? Um mundo em que somos todos um só, estamos interligados, né? E nós não queremos que a nossa empresa esteja vinculada a uma degradação, uma exploração ambiental, social, né? Todos sabem o impacto que foi para a Nike, para a Zara, quando se descobriu aquelas questões vinculadas a trabalho escravo, o quanto eles sofreram em termos de valor de empresa, né? Valor de ações. E isso cada vez está mais rápido da gente saber. Não demora muito, né? Eu queria... Vou dar uma olhadinha aqui no chat, para ver se tem alguma questão. Por enquanto, não. E vamos, então, né, olhar agora, né, pessoal, para nosso mundinho aqui, para a nossa vida de gerente de projeto. Então, por que isso tudo é importante para nós, pessoal? Porque nós precisamos, né, pessoal, entender e conhecer esse tema um pouco até mais profundamente, se for possível. Por quê? Porque nós somos a ponta da lança da empresa que vai fazer o quê? Nós somos as pessoas que implantam projetos, né? Que trabalham com a execução de ideias, com a solução de problemas, digamos assim, solução de necessidades. Então, quanto mais a gente conseguir, pessoal, entender os riscos vinculados a essas questões, as ações da empresa e a garantia das práticas ESG, mais nós poderemos ter valor nesse mercado que já é grande e que no nosso país começa a ser um pouco mais alavancado, digamos assim, e que a gente acredita muito que
independente do tamanho do negócio, o ESG vai ser compulsório, não vai demorar muito. E quanto antes as empresas começarem a ter essa consciência, mais fácil vai ser para ela estar dentro desse mercado no futuro breve, né? No futuro próximo, digamos assim. Considerando que as gerações atuais são mais conscientes, tendem até a cancelar o seu consumo, se uma empresa não está cumprindo ou se ela participa de práticas que vão agredir, né, ao meio ambiente, à sociedade em geral, né, pessoal? E, inclusive, a gente vê já algum movimento nas grandes empresas, nas empresas de maior porte, de até fazer um atrelamento da remuneração variável dos seus executivos, da sua alta direção, para metas ligadas à ESG. O que antes era uma coisa que toda meta estava ligada ao quê? Ao lucro financeiro. Já temos essa mudança, pessoal. Então, é o nosso momento, como GP, de entender para o quê? Agregar valor na empresa em relação a essas questões, digamos assim, né? E, principalmente, trabalhar essa visão, ajudar a empresa, né? Ela, claro, os projetos que a gente está vinculado têm que ter um viés da estratégia, dos objetivos estratégicos, mas nós temos que estar preparados também para isso. E até temos que olhar, tá, que empresas vão sobreviver no mercado? As empresas, né, no médio, longo prazo, precisam começar a se orientar e direcionar suas estratégias para esses objetivos também, pessoal. Tá? Aí aqui, né? Uma coisa que eu ouvi também bastante, é comum acontecer, a minha empresa não tem nenhum projeto de implantar práticas, mas nós não temos nenhum problema nesse aspecto. A gente atende tudo que é de ambiental, tudo que é do social, a governança corporativa está 10. Só que muitas vezes isso né, é um véu na frente do nosso entendimento como gestores, por quê? Não existe problema porque ninguém discute, ninguém conversa, nunca conversou sobre isso. Né? Então, é importante que seja discutido, principalmente no momento em que está tudo bem, porque fica bem mais fácil de trabalhar, implantar projeto de ESG quando a gente não tem conflito, quando a gente ainda não tem dificuldade na empresa. Mais importante, né, pessoal, olhar esses fatores que a gente colocou aqui, diversidade, inclusão, é importante, traz impacto positivo, tanto interno quanto externo, claro, de uma maneira madura, estruturada, não só fazendo de conta que está fazendo, né? E porque também, pessoal, existem algumas estatísticas, né, que dizem que 11% das pessoas têm a tendência a não cumprir as regras vinculadas à compliance no que diz respeito às regras que visam suborno, corrupção e trabalhar com ética dentro da visão da companhia. Então, a princípio, pode não existir nenhum problema, porque também não tem nenhuma regra muito clara. Então, a partir do momento que você começa a discutir, a verificar as coisas, é importante que a gente tenha mecanismos claros, né, pessoal? Não pode ser só, né, porque está tudo bem, talvez porque também ninguém nunca analisou e discutiu sobre o assunto. Então, é importante isso, tá? Aí a gente tem uma dúvida aqui, né? Por que e como a gente vai convencer a alta direção? Na verdade, os projetos de ESG, pessoal, eles devem ser top-down. Eles têm que estar dentro da visão lá do acionista, do investidor, do conselho de administração, para que isso passe para a diretoria executiva. A diretoria executiva de uma empresa ela tem que executar aquilo que foi definido como condições, objetivos estratégicos, e, em geral, essa questão da estratégia vincula-se, né, ao que define
tanto investidores, acionistas, quanto também a alta direção. Mas, muitas vezes, a coisa no Brasil não funciona como deveria. Então, é importante que também nós, que estamos, às vezes, no gerenciamento aqui do meio, no middle management, mas que a gente participa do planejamento, que a gente traga algumas questões, que a gente possa alertar, que a gente possa, de alguma maneira, também ajudar a manter a nossa empresa competitiva, né? Claro que, muitas vezes, a gente não consegue fazer esse tipo de abordagem, e aí também é importante a gente pensar se quer ficar numa empresa que daqui a pouco pode estar quebrando, pode estar perdendo mercado. Então, é um alerta, tá, pessoal? E aí, né, pessoal, importante primeiro ter, talvez, como o gerenciamento de projeto quando começou. Eu lembro muito disso lá na década lá do ano 2000. A gente não tinha pouquíssimo gerente de projeto. Então, a gente criou primeiro uma massa crítica. Então, é a mesma coisa do ESG aqui, sustentabilidade, compliance. Tem que criar, tem que trazer, começar a discutir, começar a trazer pessoas que entendam de ESG. Pode ser, né, de preferência, claro, se tiver alguém da direção, o CEO, o próprio dono, muito melhor, mas nem sempre é assim. E aí, a partir disso, começa a trabalhar e realmente estruturar projeto, definir GP, definir pontos focais, e aí, óbvio que a gente fala, quando fala de ESG, a gente fala em um master plan, né? Em um programa, uma coisa um pouco maior que tenha curto, médio e longo prazo. Tá? Não é uma questão que se implementa tudo de uma vez e rapidamente, né? Aqui foi eu tenho aqui a referência, tá? Eu gostei bastante disso aqui, eu achei do Goy, que é um cara que trabalha bastante com essas questões de ESG. Ele fez assim um roteirinho e eu achei que ficou bem legal, tá, pessoal? Se a gente não tem, porque está tudo bem, mas a gente discute, vê que tem que fazer alguma coisa em ESG na nossa organização, então, como eu poderia estruturar um projeto? Aí eu coloquei aqui, né, esses 7 passos que eles chamam e que eu achei que faz bastante sentido. Mas é importante que, antes de partir para estruturar o projeto de ESG, a gente olhe primeiro se a gente já tem alguma coisa estruturada em termos de governança, gestão de riscos e compliance na empresa. Tá? Governança, a gente já falou. Riscos é realmente ter uma priorização de riscos, né? Saber quais são os principais riscos e fazer uma gestão desses riscos com aquela, né? No mínimo, aquela nossa matriz de risco que a gente até conhece bastante, né? Dos nossos conhecimentos lá do PMBOK, das análises de risco. E a compliance, se a gente atende o mínimo das regras, das leis que governam, que tratam do nosso negócio, né? Outra coisa importante, que não adianta começar a ESG sem a gente entender quais são os nossos stakeholders, né? E como a gente está atuando ali naquela comunidade, naquele local, no território onde a gente se insere. Então, antes de partir para estruturar o projeto, a gente precisa fazer essas 2 perguntinhas aqui fundamentais dentro da nossa empresa, da nossa organização, tá, pessoal? Aí, né, que a gente escuta, que eu já escutei, vai demorar, isso aí é muita coisa para fazer, vai demorar muito, eu quero divulgar, quero já trazer novos clientes, investidores, porque eu já estou trabalhando com ESG. Aí não dá, galera. Existe, inclusive, hoje um termo chamado aqui greenwashing, que é empresas que começam a pensar que vão fazer um programa de ESG e já começam a divulgar como se tivesse feito. E isso pode ter um efeito justamente ao contrário, porque começam as denúncias de, pô, mas está falando que tem diversidade aqui na minha empresa e porque ninguém contratou no conselho da empresa, no conselho, não tem mulher nenhuma, então como é que tem diversidade? Nas nossas gerências, somos 10 gerentes, não tem nenhuma mulher, não tem nenhuma pessoa negra,
Não tem ninguém que saia desse mundo em que vivemos, né? Dessa bolha em que as empresas às vezes vivem. Né? A gente usa o recurso e joga tudo fora ali dentro de um lixão aqui que tem perto da comunidade. Nós não temos nenhuma ação social, nós não fazemos absolutamente nada aqui no entorno da empresa. Com a comunidade, existe uma comunidade carente aqui, pobre, existe uma organização social aqui próxima, mas a gente nem conhece. Então, né, pessoal, são coisas que nós precisaremos ter em mente. E o compromisso com o ESG é aquilo que está escrito ali, é curto, médio e longo prazo. Agora, já trabalhar pensando que vai ser difícil, que eu quero divulgar, é um problema grave, porque pode ser um tiro no pé. A gente também vê aí bastante malhação de empresas que dizem que estão fazendo e os próprios funcionários vão lá nas redes sociais, vão lá nos canais possíveis e denunciam e acaba sendo pior do que se realmente assumisse. Não estou fazendo, vou levar 3, 4, 5, 10 anos para fazer. Né? Então, né, pessoal, é isso que a gente falou. Importante olhar esse conceito do compliance dentro dessa visão do ESG, por quê? Porque ele vai trazer o stakeholder para dentro da estratégia da empresa, dentro da organização. Então, aqui eu fiz um mapinha, peguei lá de uma professora que eu gosto bastante, fiz um curso com ela, Adriana Solé, botei lá nas referências para vocês. É um modelo em que a organização ela está, né? Ela tem relacionamento e ela tem que trazer todos esses participantes para dentro das suas estratégias, principalmente quando ela vai falar em ESG. Né? Principalmente governo, comunidade, colaboradores, fornecedores, criar realmente comitês, verificar, inclusive, se todas as regras, todas as legislações, elas estão aderentes a cada um desses stakeholders, o seu regimento interno, a sua convenção, toda a sua documentação, suas regras internas. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Aqui, campos do compliance, aí a gente tem essa visão de que é um conjunto, né, de disciplinas que vai fazer com que a gente cumpra as normas legais e regulamentos, né? Isso é fundamental, digamos assim. Então, isso é um trabalho bastante grande dentro das organizações. Por quê? Porque hoje tem essa questão criminal, é criminalização do CPF. Caso não esteja cumprindo uma legislação trabalhista, né? Caso não esteja fazendo, publica lá o balanço da CVM e tem fraude nesse balanço, ou tem um erro nesse balanço, é o CPF da alta direção, da gerência, que vai ter seus bens lá, vamos dizer assim, bloqueados, ou vai sofrer uma multa, não é só a empresa mais. Então, é um cuidado extra que a gente precisa ter, precisa entender isso daqui. No Brasil, então, né, pessoal, a gente tem aí uma pesquisa que mostra um resultado não muito bonito, né? É uma pesquisa recente da Bolsa de Valores, que olhou 73 empresas que têm ações na Bolsa, empresas grandes, né? Não é empresa aí bastante séria e que tem investidores internacionais, inclusive, e observou o quê? As 10 primeiras colocadas nessa análise, dessas 73 empresas mais relevantes, elas não, né, vamos dizer assim, o resultado do S, da parte social ali do ESG, né, daquilo que a gente conversou lá no começo, ela tem a menor média em capital humano, em diversidade, cumprimento de direitos trabalhistas, coisas básicas, né? E o que vem depois, né,
é o capital social, investimento social privado, relações com a comunidade. Ou seja, a gente pode ver, né, que aí tem uma outra pesquisa que mostra que 51% dos investidores acham, né, consideram que o S é o mais difícil de incorporar nas estratégias. Tanto de analisar, de levantar indicadores, quanto de incorporar. Tá? Então, é bastante complicado, né? E aí, mais uma última aqui, isso aqui eu vi hoje, no LinkedIn News, a Ethisphere Institute, eles fizeram uma lista de empresas éticas, são empresas mundiais, 136 empresas, de 45 setores, 22 países, e temos somente 5 empresas latino-americanas nesse ranking, das quais no Brasil só temos a Natura. Tá? Aí dessas 5 latino-americanas, 2 mexicanas, uma da Guatemala e uma da Colômbia. Tá? Então, é isso, povo. Temos muito para andar, temos muito para contribuir. Aí, o que nós temos que fazer? Aí, minha visão, né, galera? Minha visão de alguns autores, algumas coisas que eu li, algum conhecimento que eu consegui. Uma forma de alavancar o S do ESG é fazer parceria com organizações da sociedade civil, porque elas já sabem o que fazer, muitas já têm anos de trabalho social e precisam, às vezes, do investimento de uma empresa para até conseguir trabalhar, conseguir fazer o seu trabalho. Eu falo isso até com bastante tranquilidade, porque eu sou gerente de projeto de uma OSC, que é o CPDI, de Santa Catarina, que é o Comitê para Divulgação, Democratização da Informática, tá, pessoal? Então, a gente vive buscando editais, porque realmente, dificilmente, a gente consegue um investimento de uma empresa privada, ou de uma empresa de economia mista, né? São mais órgãos do governo, são mais verbas. Algumas empresas já começam a fazer esse investimento, mas de uma maneira não muito abrangente ainda, tá, pessoal? Então, esse seria um caminho, uma sugestão que fica, de uma certa maneira, mais simplificada, né? Mas é que é uma quebra de paradigma, né? É uma quebra de paradigma considerando as nossas empresas. Tá? Hoje, inclusive, já existem empresas incubadas, né? São empresas, aí, startups, que trabalham cada perna do ESG e que são foram criadas especificamente para trabalhar cada perna desse ESG, tá? Cada pilar. Tá? Isso também é uma forma de começar a trabalhar para um primeiro passo, digamos assim, fazer esse tipo de análise e verificar se vale a pena. Né? Então, né, pessoal, concluindo, as organizações não são mais coisas isoladas, elas são parte do ecossistema do nosso mundo, do nosso planeta. Então, a gente precisa considerar que a inovação é fundamental para que a gente evolua no ESG. E é importante que a gente considere os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre esse aspecto, para que a gente tenha um compromisso com a evolução do planeta, da responsabilidade em relação às pessoas, né? De buscar ganhos éticos, morais, confiança interna dos próprios funcionários, do próprio capital humano e também das nossas relações de empresa com os terceiros, né? Isso é fundamental para que a gente tenha sobrevivência aí nesse mercado que é um pouco mais, que está cada vez mais buscando empresas, tendo essa consciência, né? Então, minha história com o ESG começou lá em 93, que eu trabalhei com a implantação da Lei 8.666 numa empresa de economia mista, né, que era a antiga Telesc. Depois trabalhei a nossa empresa foi privatizada, virou a Brasil Telecom, a gente implantou a SOX, porque lançamos ações na Bolsa de Valores, então, mais uma vez, ESG na minha vida. Em 2018, eu fui conselheira de administração, e aí fiz toda uma formação em relação
Lei 13.303, e foi bastante, né, a lei também, a 12.486, lá, anticorrupção. Fui, né, dentro dessa, aí já nessa empresa, dentro do conselho, presidente da comissão para desenvolvimento e implantação do Código de Conduta e Integridade, fiz a apresentação, acabei trabalhando com toda a organização para a apresentação e discussão desse código, e também, agora, já durante a pandemia, dentro do CPDI, como eu falei para você, o Comitê para a Democratização da Informática, eu trabalhei com a proposta, eu propus, desenvolvi e implementei um projeto, né, ou pelo menos inicialmente os preceitos da ESG, tá? E trabalho, né, numa OSC, como eu falei, que é o Lá Recanto do Carinho, que a gente vive nessa luta aí de buscar empresas que sejam nossas parceiras. Aqui eu não vou falar esses detalhes aqui, tá, pessoal? Porque a gente está chegando aqui um pouco no final, mas eu quis trazer, assim, uma experiência que eu tive, né, que foi dentro da Casan. Então, esse trabalho com a lei, né, dentro da visão do compliance e do início, né, da visão de ESG dentro da companhia. Claro que houveram vários aprendizados, né? O primeiro sucesso que a gente teve foi a implantação do novo código e também a adequação do planejamento estratégico do 2020 em relação à priorização de riscos que a gente conseguiu fazer. Mas faltaram várias coisas, tá? Faltou a continuidade, acompanhamento de questões ambientais e sociais. A gente teve pouca atenção aos stakeholders, como fornecedores, terceirizados e acionistas. Houve uma certa fragilidade na gestão de canais de denúncias, que estavam ligados à gestão da governança corporativa, e havia uma dificuldade no foco em relação ao ESG, tá? Porque realmente isso aí foi um pouquinho antes da pandemia, né? Foi 2018, 2019. Então, acabou, eu acho que talvez se fosse agora a coisa tivesse acontecido de uma outra maneira. E no CPDI a gente foi trabalhar com o ESG, eu consegui fazer esse movimento lá dentro, muito porque nos editais, hoje, que a gente tem que buscar editais para buscar o recurso, né, o investimento nos projetos, a gente começa a sentir já a busca de algumas dessas organizações, dessas empresas, em saber detalhes sobre implantação das práticas de ESG. Então, assim, meio de fora para dentro, a gente começou estruturando um projeto para implantar as práticas e, infelizmente, conseguimos, dentro de um curto prazo, fazer uma parte, e isso, como eu falei, né, médio e longo prazo, continuando aí a trabalhar. Mas, como aprendizado, né, também eu quis trazer, houve, da nossa parte, pouca atenção aos stakeholders, fornecedores, terceirizados, parceiros, a gente não conseguiu entrar dentro da cadeia de valor. Precisamos ter mais conhecimento interno sobre os conceitos, né, e impacto dentro da própria organização nossa, e ainda falta melhorar essa análise de risco e priorização. A gente acaba fazendo análise de risco e priorização por projeto, né, mas em termos do ESG em si ainda não está assim como deveria. Exemplo, então, de ações, documentos importantes que a gente precisa pensar em ter quando fala na parte da governança, tá ok? Então, aqui é só para uma sugestão, foi o que eu, com a minha experiência, implantando lá e estudando sobre isso, o que a gente trabalhou, né? Fiz um benchmarking com algumas instituições, algumas empresas, e aí eu falo um pouquinho aqui do Código de Conduta, tá? Que é um primeiro documento que a gente ali. E isso é importante, pessoal, porque a gente acaba voltando ao quê? A conceitos, quando a gente fala em ESG, no fundo, eu voltei para conceitos como ética, moral, princípios, valores.
E aí, para mim, tudo se resume, pessoal, nisso aqui, ó. Quando eu falo na organização, quando eu falo no crescimento econômico sustentável, quando eu falo tanto do indivíduo, quanto eu falo das organizações, das empresas, as perguntas que a gente precisa responder são essas: o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, né? Porque a gente sempre se depara com algumas decisões que são difíceis em termos de negócios, em termos de empresa, e também individualmente, tá, pessoal? Então, eu simplifico todas essas regras, né? Eu coloquei aqui o que é ética, o que é moral, o que está no dicionário mesmo, tá? Mas eu gostaria que a reflexão que ficasse para nós, em termos de profissional, em termos de organização, seriam essas perguntas, né? Porque isso é que vai acabar levando a gente para frente, pessoal. Tá? Isso aqui eu não vou passar, porque isso é muito... Aqui é uma dinâmica que eu gostaria de fazer, mas a gente não vai ter tempo para ela, tá? Mas eu deixo aí ela dentro do material, vou mandar para vocês, porque é importante vocês pensarem sobre isso, talvez seja uma primeira, né? Um primeiro tirar teia de aranha aí do cérebro, tentar pensar no ESG, pensar em que ações, que projetos poderiam abordar o tema, né, de sustentabilidade, o tema social, o tema da governança, dentro da sua organização. Mas pensar em ações, projetos que não vão demorar para ser implantados, que não vão ter custos elevados, né? Então, tentar pensar que problemas a gente tem dentro da empresa, da organização, que podem ser resolvidos com projetos ou ações e que estariam vinculados ao ESG, tá, pessoal? Então, é uma provocação mesmo. Aqui eu dei os exemplos daquilo que eu já fiz, então, são sugestões mesmo, tá? Vai para vocês. Aqui eu passo as referências que eu usei, os sites também, e quero agradecer a todos, né, por essa oportunidade, por estarem aqui comigo até esse horário, né? Eu sei que todo mundo que está aqui é guerreiro, porque não é fácil trabalhar, se capacitar, bater papo, então eu queria deixar aqui meu agradecimento e dizer que, pessoal, é uma pedra a cada dia, uma pedra pequenininha que vai fazer uma montanha sair do lugar, né? E nós, que somos a elite da educação desse país, que temos pós-graduação, que sabemos falar outras línguas, que às vezes estamos buscando posições de destaque, a gente precisa estar envolvido com o ESG, pessoal. Então, eu estou aqui acabando para a minha fala, né? Voltei aqui para conversar com vocês. Tem aí alguns momentos, alguns minutos para perguntas, né, Gilson? Se tu puder abrir aí para as pessoas, se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar no chat, ou quiser mandar e depois eu vou responder. Cadê o chat aqui? A senhora quer uma graduação. Sim, Sim. Leonora. A Ellen vai começar as perguntas, o pessoal deixou então tá bom. perguntinhas no chat, tá? Ótimo. Ela vai estar direcionando as perguntas aqui para a gente fazer uma interação aí. A gente vai estender uns 5 minutinhos a mais, tá? Tá bom. Do horário previsto para a gente ter essa interação de perguntas e respostas, tá? Tá ótimo. Eu aproveito e gostaria de deixar um link também no questionário desse evento no chat. Então, Ellen, se puder disponibilizar, eu agradeço. A participação de todos é muito importante para a gente cada vez mais melhorar as nossas palestras aqui para vocês. Então, a gente deixa um link do questionário desse webinar para vocês estarem interagindo conosco. Ok? Isso. E, bom, eu vou começar com a primeira pergunta da Cecília Benvenu.
Ela pergunta assim: gostaria de saber também. Não, um momentinho. Boa noite. Gostaria de saber como as empresas tratam a questão do etarismo na contratação de novos funcionários, considerando que também deve haver um olhar de ESG. Oi, poxa, olha, eu li um artigo super legal sobre isso, porque realmente, Cecília, a gente não percebe esse tipo de preocupação dentro das políticas de ESG, né? Poucas empresas, eu vi agora a Magalu, que eu sigo ali a Luísa Trajano, ela fez isso lá na fábrica dela, tá? Ela contratou pessoas, ela fez um projeto, tem um programa lá, pessoas de mais de 55 anos, porque realmente é fundamental, né? Nós temos aí uma dicotomia grande nesse nosso país, que toda a parte da política de aposentadoria, digamos assim, que agora, né, foi votada há pouco tempo aí no Congresso, ela esticou o tempo de trabalho das pessoas para que elas consigam ter a aposentadoria, né, vinculada ao INSS para 65, 66 anos, até mais. Ao mesmo tempo, o mercado em si, né, as organizações, a gente vê que o corte é nos 45, no máximo 50 anos. Né? Então, realmente seria fundamental, é super pertinente a tua pergunta, porque isso está realmente esquecido. O ESG, ele não, a gente não percebe dentro do viés do S essa preocupação ainda, mas ela já começa a ser discutida. Eu já li artigos, né? Já li até uma entrevista bem legal sobre essa questão, e principalmente no nosso país, que tem essa visão, né? O espaço para a pessoa que tem mais idade dentro das organizações realmente cada vez diminui mais, até porque, né, a gente tem um país com um problema grave do desemprego, digamos assim, né? E com a população envelhecendo e durando mais tempo, isso acaba trazer em pouco aí no médio prazo um problema social grave. Não sei se eu respondi o que é a sua expectativa aí. Ela também faz, inclusive, outra pergunta que ela gostaria de saber. Se existe uma tendência para a equipe de ESG estar distribuída pelos vários departamentos da empresa, ou se a equipe fica em um único departamento apenas. Geralmente, né, aí eu vou falar, a gente tem visto como que se implanta, a gente tem um grupo, as pessoas se dedicam, o ideal é isso, que as pessoas se dediquem a esse projeto, e que a gente tenha um ponto focal para cada pilar do ESG, ok? Você pode até ter um gerente de projeto para o projeto de implantar o ESG, por exemplo, porém, você deve ter pontos focais que vão tratar de cada pilar, porque cada pilar do ESG deve ser, vamos dizer assim, gerenciado e estruturado com o mesmo vigor, né? Com a mesma perseverança, porque todos são desafiadores. Né? E a gente, quando vai ver o ESG, o pilar do ambiental, da sustentabilidade, do social e da governança, cada área dessa tem seus processos, tem as pessoas vinculadas. Então, praticamente, eu gosto de chamar de programa ESG, porque tu tem, na verdade, 3 projetos dentro dessa visão. Então, o ideal seria que essas pessoas estejam vinculadas à alta direção e que sejam um grupo, e que estejam juntos, tá ok? Mas esse é o ideal. Aí, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, então, é importante também ter essa visão, né? Quando a gente entra para uma consultoria dentro da organização, a gente tem que ter essa flexibilidade, porque é muito envolvente e, geralmente, são projetos bastante grandes, tá, pessoal?
porque envolve processos e pessoas dentro de cada área, não é só processo ou só pessoas, né? Isso traz bastante demanda, digamos assim. Vamos lá. Então, temos mais uma pergunta. Será que existe uma graduação mais adequada para a pessoa que quer ocupar um cargo ESG? Sim, a gente tem várias já pós-graduações, até uma muito boa é do Instituto Evaldo Lodge, lá em Minas Gerais. Até porque eu sei, porque a professora que eu fiz o curso de conselheira, a Adriana Solé, é professora lá. Graduação ainda não, mas de pós-graduação sim. De graduação ainda não. Ainda não temos, não. Pelo menos até hoje que eu conheço. Tá? Mas na pós a gente tem. Tá? Vamos lá. Também tem alguma coisa, mas aí não é só ESG no IBMEC. Ellen, não estou te ouvindo. Desculpa. Como o ESG modifica a tomada de decisão nos negócios? Olha, pessoal, aí é aquela... A partir do momento que a empresa decide que ela vai implementar o ESG, isso geralmente é uma decisão top-down, como eu falei. É uma decisão que deve vir a partir do conselho, né? Vir lá do conselho de administração, que está acima, né? Digamos assim, acima do diretor executivo, da alta gestão, e ele precisa dar essa orientação estratégica. Nós vamos trabalhar com ESG. E, a partir daí, tem que entrar dentro das decisões estratégicas, ou seja, vamos implantar o ESG, vamos trabalhar os 3 pilares e eles têm que estar no planejamento estratégico da companhia. Por quê? Porque aí o diretor executivo, o presidente e a alta direção, diretores e gerentes, têm que cumprir aqueles planos, aqueles projetos e aquelas ações para alcançar esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento econômico sustentável, né? Com essa visão, né? Dos 3 pilares, do manter a sustentabilidade, manter um meio ambiente saudável, não explorar somente, né? Manter dentro da organização o viés social, tanto interno quanto externo, bem equilibrado, atendido nas suas demandas de diversidade, nas suas demandas da própria comunidade, do seu território, e a governança corporativa, cumprindo compliance, gestão de riscos, diversidade dentro das gerências, toda essa parte do regulamento, das leis e da transparência dessa organização. Ótimo. Agora temos um comentário do Valquírio. É um comentário que eu achei bem legal. Oi, Valquírio. Ele fala que ele gostou muito Que bom. e que a senhora falou tudo e é autoridade no assunto e ele agradece e manda um forte abraço fraterno. Estou estudando também, Valquírio. Estou estudando. Que bom que eu pude compartilhar um pouco com vocês. Isso. Feliz. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que são só essas mesmo. Tá ótimo. Ficamos nos 5 minutos a mais. Eita. Eu acho que a Cecília tem uma dúvida. Cecília. Ela está escrevendo. Eu acho que... E a questão de compliance? Tem alguma graduação? Também não. O mais próximo, digamos assim, né, a pessoa que mais proximamente trabalha com compliance, mas em termos de graduação não tem, ela é o pessoal que faz a parte ali, que trabalha um pouco, estuda um pouco isso, é o pessoal que faz os cursos de auditor, sabe? Historicamente, digamos assim, mas não tem graduação ainda nessa área, não.
só pode. Ela diz que ela já foi compliance de CTVM e ela está perguntando aqui se as leis para compliance, as leis são aquelas que a senhora falou ou dependerá da natureza da atividade da empresa? Depende da natureza da atividade da empresa. Porém, aquelas leis, elas têm que ser cumpridas também. Elas são de ordem mais genérica, né? Que é a anticorrupção, a 13.303, que basicamente é compliance na veia, entendeu? E a última lá de licitações e contratos que foi revisada. Então, praticamente, qualquer empresa, digamos assim, mesmo que ela seja, vamos dizer, uma empresa privada, porque aquelas leis, elas geralmente se aplicam a empresas públicas, economia mista e subsidiárias, mas você mesmo, quando você é uma empresa privada, você trabalha para as empresas públicas, né? Você trabalha para as empresas de economia mista, você trabalha para as subsidiárias. Então, você acaba meio submetendo a isso também. Tá? Mas, normalmente, as empresas fazem, né? Têm as suas próprias regras de compliance, né? Mas, com certeza, aquelas leis sempre vão ter que ser cumpridas. Porque hoje, a penalização, além do público em geral, como a gente conversou, né? Hoje, se uma empresa foge ali de um pilar desse ou tem algum problema, os próprios funcionários hoje, as pessoas são mais ativistas, né? Elas mesmas vão para as redes sociais e às vezes denunciam se não existir um canal de denúncia adequado dentro da organização e não houver uma política de consequência, né? A gente já mudou de postura. Isso é muito bom, né? Muito bom para a sociedade, muito bom para o nosso planeta. Se não formos nós, pessoal, que tiver o sangue nos olhos, que tiver a vontade, que disser que nós vamos fazer acontecer e mudar, e fazer essa mudança, e fazer essa evolução, na verdade, dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, do nosso planeta, quem vai ser? Nós que somos elite, né? Verdade. Não é só a empresa, as empresas privadas, nós fazemos parte delas, né? Nós somos parte integrante desse ecossistema, como a gente chama, né? Então, não está do lado, está aqui, ó. É cada um. Né? A mudança parte de cada um de nós, né? E a gente tem que estar comprometido com isso. E vamos lá, se fosse fácil, todo mundo fazia. Por isso que vai sobrar para o gerente de projeto, pessoal. Quando é difícil, vai acabar na nossa mão, não é? Então, vamos estar preparados, vamos estudar o ESG, vamos começar a entender melhor o que é esse negócio. Verdade. E o webinar, né, já é um primeiro grande passo para todos nós. Pelo menos espero que tenha dado bastante curiosidade. Sem dúvida. Ficaram lá, eu vou passar o material depois para o Gilson, ele manda para vocês e para a Helen também. Tem lá meus contatos, tem LinkedIn, tem toda essa parte ali tem Insta, tem WhatsApp. Então, pessoal, eu estou no nosso grupo lá do PMI, então fico à disposição. É um assunto que eu estou muito envolvida, que eu gosto bastante. O pessoal está curioso sobre o material. Como que eles vão receber o material? Acredito que seja por e-mail, não é, Gilson? Isso. É contigo aí. É isso aí. A gente vai enviar um e-mail, né, para vocês com um certificado e também com a apresentação, tá bom? Nos próximos dias vocês já devem receber esse materialzinho aí. Leonora, queria agradecer essa noite espetacular, maravilhosa com você, muito enriquecedora. Eu que agradeço, pessoal. Sem dúvida, saímos mais informados e abastecidos aí com uma informação rica sobre ESG. Foi muito bom. Realmente, eu faço das palavras do Valquíria e do Ricardo as minhas também. O conteúdo extremamente eloquente e bem didático
deu para entender bem o que significa, o que é o ESG e o que significa o ESG para as empresas e para a sociedade corporativa como um todo, né? Muito obrigado realmente, Eleonora, por tu disponibilizar o teu tempo para estar aqui conosco e ensinando um pouquinho. Imagina, vamos trocando. Eu fico à disposição e agradeço também, pessoal, pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. Parabéns a quem conseguiu ficar até o fim. Não é fácil. É isso aí. Estou à disposição. Não, a parceria continua, Leonor. Com Isso. certeza faremos mais eventos juntos. E a quem participou, né? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser pedir alguma coisa, algum material, eu estou à disposição para conversar. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, né? É isso aí. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Tudo de bom, pessoal. Boa noite, pessoal. Excelente final de semana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau a todos. Boa noite a todos.